Olá, eu sou o professor Abdias Júnior, professor de ensino religioso. Espero que você esteja bem, que se encontre bem aí na sua casa com a sua família. Vejam só, hoje nós vamos refletir e conversar um pouco sobre relações e narrativas pessoais. Vejam só, no mês passado, nós conversávamos sobre a tradição escrita, sobre a importância das narrativas sagradas e na aula de hoje, nós vamos começar uma reflexão e um estudo sobre as nossas narrativas pessoais, sobre como nós construímos a nossa identidade e como nós construímos a nossa relação com o outro, com aqueles que convivem conosco e quais os desafios disso. E com isso nós vamos conhecer alguns conceitos novos, vamos conhecer um pouco mais aí desse universo da construção da identidade. Então eu convido você a pegar seu caderno, pegar seu material, a prestarmos bastante atenção e para aproveitarmos da melhor forma possível esse nosso momento. Vejam só, você já parou para observar a diversidade de pessoas que estão ao seu redor? Essas pessoas que vemos em nosso cotidiano, se prestar atenção, você vai perceber que há pessoas que se assemelham e outras que se diferenciam no modo de ser, nos costumes, nas ideias e também nas práticas religiosas. Vejam só, nós vivemos em um mundo, em uma sociedade muito diversa, de diversas culturas, diversas formas de acreditar, diversas tradições religiosas também. E cada povo, cada cultura, cada lugar, cada cidade traz consigo uma bagagem cultural. E essa bagagem cultural, ela influencia na nossa forma de pensar. Ela influencia no nosso modo de perceber o mundo. Muitas pessoas veem isso como algo negativo, o que acaba ocasionando o preconceito, porque não aceita o outro, aquilo que nós chamamos de diferente, como ele é, como ele se apresenta. Normalmente, quando nós vemos algum noticiário ou vemos alguma reportagem sobre algum lugar de outro país, de outras comidas que eles comem, por exemplo, há países que comem insetos e é um prato de referência, a gente acha aquilo uma coisa estranha, A gente acha aquilo um pouco fora do normal, mas por quê? Por conta dos nossos padrões culturais, por conta da nossa forma de perceber o mundo. No entanto, nós podemos olhar isso ao invés de com um preconceito, ao invés de traçar esse olhar já preconceituoso de nossa, mas que diferente, nossa, mas isso, eu não faria isso. Ao invés de a gente perceber assim, como uma curiosidade, nossa, que interessante, nessa outra cultura eles fazem dessa forma, enquanto nós nos organizamos de um outro jeito. E não precisamos falar de diferença entre países, podemos falar da nossa própria sociedade, da nossa própria cidade, do lugar aí onde você vive. Quando saíamos às ruas, porque agora estamos em casa, espero que você esteja quietinho dentro de casa, quando saímos às ruas, é possível perceber a diversidade. Pessoas mais altas, pessoas mais baixas, pessoas com tons de pele diferentes, com cabelos diferentes, com sotaque diferente. Então nós percebemos já bem cedo que existe uma grande diversidade, há uma grande diferença entre as pessoas. E que nós devemos observar isso com um olhar não preconceituoso, mas um olhar de respeito. Porque, ao mesmo passo que somos todos seres humanos, que devemos ter o respeito para com o outro e ser respeitado, ao mesmo ponto que temos essa igualdade, nós somos muito diferentes, com sonhos diferentes, com ideais diferentes, com formas de pensar diferentes, com formas de fazer a mesma coisa, Muitas das vezes nós vemos aí uma forma com que um colega responde a questão, a atividade, o outro responde de uma outra forma. E cada um vai construído de um jeito, por quê? Porque cada um é único. Nessa semelhança de sermos todos humanos, nós somos diferentes.
Nós temos características diferentes. E é importante a gente deixar de lado o preconceito e olhar para o outro e enxergar ele como uma pessoa, né, cheia de sonhos, cheia de defeitos, de qualidades, assim como nós próprios somos. Vamos falar a verdade, todos nós sabemos que carregamos em nós, né, várias qualidades, mas assim também carregamos vários pontos que precisam ser transformados, certo? São esses aspectos, né, que nos unem e ao mesmo tempo nos tornam únicos. Mas para conviver com tanta diversidade é preciso nos conhecer e conhecer o outro. E aí vem o centro aí da nossa aula, que é a importância de conhecer a si mesmo na construção de quem nós somos e de compreender o outro. Porque normalmente é assim, e eu volto àquele primeiro exemplo sobre a culinária de outros países, a culinária de outras regiões, que quando nós não conhecemos é muito mais fácil a gente julgar, é muito mais fácil da gente lançar, né, um olhar preconceituoso, intolerante e muitas vezes irresponsável. Por isso é preciso conhecer. É preciso conhecer a si mesmo, olhar para si e se reconhecer e olhar para o outro também e se conhecer e reconhecê-lo nesse processo. E uma coisa muito curiosa, né, justamente nessa idade que vocês estão, chegando agora, né, no Fundamental 2 até o Fundamental 1, era um outro ritmo, era uma outra forma, vocês tinham outras idades, outras formas, né, de pensar, de lidar com o estudo, de sonhos, de projetos. E agora, justamente, né, nesse momento, onde vocês iniciam essa nova aventura, né, no Fundamental 2, é um momento que vocês vão amadurecendo, vão crescendo, né, daqui a pouco se tornando adolescentes, e é o momento onde, né, nós começamos a construir, a consolidar a nossa identidade. Vai dizer, tudo que era antes não era válido, tudo aquilo que nós construímos anteriormente não era válido. Não, não é isso, né? Mas agora você tem um senso crítico, agora você consegue discernir entre se você quer fazer essa escolha ou se você quer fazer uma outra escolha. Antes a gente ia ainda um pouco direcionado por aquilo que as pessoas nos falavam, por aquilo que a turma e os colegas faziam, por aquilo que as outras pessoas, né, de certa forma, influenciavam. E agora não. Agora, né, nesse processo de amadurecimento, vocês começam a construir quem realmente vocês são. Começando aí, sinalizando a fazer as suas próprias escolhas. Né? Nessa idade você já é um pouco mais capaz de falar, não, eu não gosto disso. Sim, eu gosto, eu quero, não, eu não vou. Ou até mesmo discordado do posicionamento dos seus familiares, enquanto o seu pai, a sua mãe ou o seu irmão tem uma opinião sobre um determinado assunto, agora você já consegue desenvolver uma argumentação, um consenso pautado no senso crítico, e se você esqueceu o que é senso crítico, nós vamos retomar daqui a pouco esse conceito, e você consegue já construir a sua argumentação de uma forma mais elaborada. Então, é um assunto que é muito importante discutirmos nesse momento, né? Que é a construção de quem nós somos e a construção, né, de quem nós somos junto com o outro, que é a convivência, né? Que é esse estar com o outro, com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós construímos quanto nossa identidade, ela encontra com o outro, né, com os outros, e junto nós podemos construir, né, algo que nós chamamos de convivência. E esse conviver, né, esse estar com o outro, ele é algo muito exigente. Por quê? Porque quando, né, eu posso querer assistir suponhamos que no final de semana, né, os seus primos vieram para a sua casa. E vocês estão ali escolhendo um filme para assistir, uma série para ver, ou um jogo para poderem jogar.
E aí a gente sempre quer que a nossa opinião prevaleça, né? A gente sempre quer que o que eu escolhi seja, né, o que será feito. E por isso que conviver é um desafio, né? Não é impossível, mas é difícil, porque nesse momento a gente tem que aprender a escutar o outro. A gente tem que aprender a ouvir o que o outro diz. A gente tem que aprender a ouvir o que o outro tem para falar. E aí, né, vocês ali vão estabelecer através de uma ética o que será decidido. Vai ser por meio de votação, né? Vai ser por meio de pontos, né? Esse filme teve mais pontos do que o outro, teve mais escolhas. E por isso conviver é um desafio, porque a gente tem que estar sempre percebendo também a opinião do outro. A gente tem que estar percebendo o que o outro tem para dizer. E essa convivência, ela sempre vai exigir de nós, né, um conhecimento de nós próprios e respeito para com o outro. Devemos aceitar as pessoas e não fazer com que elas sejam como nós gostaríamos. E aí eu volto a esse mesmo exemplo lá com os nossos primos. Nós normalmente gostaríamos que tudo acontecesse da forma como que nós gostaríamos. Eu quero que aconteça da forma que eu quero assistir, nós vamos assistir o filme que eu quero que você seja como eu quero. Esse é um grande desafio do nosso mundo, né? Da nossa sociedade, do nosso contexto. Quantas vezes, né, vocês aí com os coleguinhas na sala de aula, né, com as coleguinhas, há essa briga porque você não aceita que a outra colega, né, conversou com uma outra que não era ali do seu grupo de amigos. Por quê? Porque você quer que ela seja do jeito que você quer. E não permitiu que ela fosse da forma, né, que ela gostaria de ser, ou que ela assumisse a própria identidade dela. Tem uma coisa que a gente tem que pensar muito isso, né, porque nós vivemos em um mundo, né, onde se estabeleceu um certo padrão, ou seja, uma certa forma de fazer as coisas, ou certa forma de existir amizades, ou certa forma de menino se comportar e menina se comportar. Então, quando nós vemos pessoas, né, que fogem um pouco dessas formas que nós criamos, a gente começa a ter um certo tipo de preconceito. A gente não aceita aquela pessoa como ela é, mas a gente quer fazer com que ela seja da forma que eu quero. Né? Isso atrapalha tudo, né? Isso avacalha toda a nossa convivência. Porque para conviver com o outro é preciso respeito, é preciso olhar no olho do outro e saber que ele é uma outra pessoa, com outros sonhos que talvez não são os meus, com outras opiniões que talvez não sejam as mesmas que as minhas, né? Com uma outra forma de fazer a mesma coisa que eu faço, mas de uma forma completamente diferente, e eu tenho que observar isso como algo positivo, não como uma concorrência ou como algo negativo. Então, para conviver, para estar com o outro, a gente precisa conhecer aí dois conceitos, né, que nós vamos aprender na aula de hoje, que é o conceito de identidade e o conceito de alteridade. Em nossas relações, né, que é o tema central da nossa aula, e narrativas pessoais, a gente primeiro, né, se olha, se conhece, percebe quem somos e depois nós olhamos o outro e percebemos quem esse outro é. E vamos entender um pouco aí o que é, né, essa questão da identidade. Será que nós estamos falando sobre, né, a nossa carteira de identidade, onde tem o nosso nome, nosso RG? Né, ali traz a nossa digital, ali fala quem nós somos, mas não é sobre essa identidade que nós vamos falar aqui agora. Nós vamos falar sobre quem nós somos, a nossa construção pessoal. Né, e isso envolve uma série de questões que nós vamos abordar aí ao longo da aula. Identidade é o conjunto de características que diz quem nós somos, que nos identifica, né? E construímos isso ao longo de toda a vida. Construímos ao longo de toda a vida quem nós somos. E vejam só, a identidade, então, é algo que vai dizer quem sou eu. É algo que diz quem é
né, a Joana, e o que difere ela do Marcos, o que difere ela do Jonas, o que difere ela do Carlos, o que difere ele, né, da Violeta. Então, identidade é justamente isso. Identidade é aquilo que faz eu ser quem eu sou. Identidade é aquilo que faz eu ser a pessoa que eu sou. Eu já nasço com uma identidade estabelecida, eu nasci assim e por isso eu não vou mudar nunca? Não. Sinto muito informar, mas infelizmente nós não nascemos prontos. Ou felizmente, prefiro acreditar assim. Nós nos construímos ao longo da nossa existência. Nós vamos construindo quem nós somos ao longo de toda a nossa vida, né? E isso vai se dando através dos nossos esforços, dos lugares onde nós frequentamos, dos lugares onde nós vamos, do lugar onde nós nascemos. Tudo isso influencia muito na construção de quem nós somos, na construção de quem eu sou. E também envolve muito na questão de quem eu quero ser, né? Eu tenho que me projetar e pensar o que eu quero ser, o que eu posso fazer para construir quem eu quero ser. Isso tudo entra na questão da identidade, de olhar para si e se reconhecer, saber, eu sou fulano, gosto disso, não gosto daquilo, tenho tais sonhos, ainda preciso melhorar isso, ainda preciso melhorar aquilo. E a partir do momento que eu me conheço, eu sou capaz de conhecer o outro. A partir do momento em que eu consigo me olhar, né, e consigo identificar quem eu sou, eu tenho uma capacidade maior de olhar o outro e observar quem é esse outro, né? E aí nós aprendemos o conceito de identidade e agora vamos para o conceito de alteridade, né? A palavra alteridade, alter, ela vem do latim e ela quer dizer outro, né? Esse prefixo alter quer dizer outro. Então, seja, alteridade é tudo aquilo que está relacionado ao outro. Alteridade é tudo aquilo que está relacionado àquele que não sou eu. Então, a alteridade, muito mais que um conceito, ela é uma prática. Ou seja, é aquele você olhar para o outro e reconhecer que esse outro, né, é um ser humano, esse outro também tem sonhos, esse outro também tem projetos. Vamos nos atentar aqui, né? Alteridade, alter, outro, é a arte de reconhecer que a outra pessoa é completamente diferente de mim e que eu preciso respeitar e buscar de todas as formas viver bem com ela, viver, né, de uma forma harmoniosa. E muitas vezes, né, nós temos medo, né, de ir ao mundo do outro, de estabelecer um diálogo com o outro. Por quê? Porque nós achamos que ao estabelecer um diálogo com esse outro, né, eu vou perder a minha identidade. Não. Muito da construção da nossa identidade está nesse relacionar com o outro, está nesse estar junto com o outro, né? E é assim que nós vamos nos construirmos, porque nós somos seres sociáveis, nós somos seres que nascemos para estar junto, né, com o outro. Então, queridos, espero que a aula tenha sido produtiva, espero que vocês estejam aí atentos, né, às aulas, ao PET, a tudo aquilo que nós estamos propondo para que a gente continue estudando, para que a gente continue aí construindo, né, esse grande desafio que é o conhecimento. Então, eu espero que vocês estejam bastante atentos, que estejam estudando, se dedicando e fiquem atentos a isso, né? A construção da identidade de vocês, a construção de quem vocês são. E não esqueçam, né, de olhar para o outro e de perceber o outro como uma pessoa diferente, que merece ser respeitada, que merece ser amada e que merece ser aceita, né? Então, olha só, a arte da boa convivência é a prática constante do respeito. Então, para viver bem com o outro, para viver bem consigo mesmo, é preciso respeito, é preciso tolerância. Então, um bom estudo para vocês e até a próxima!